Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre as alternativas para ter um conforto na aposentadoria. O nosso entrevistado é o especialista em investimento, Marcos Araújo. Marcos, queria retomar um pouco, falando um pouco para esse público de pessoas que estão endividados, né? Primeiramente, é o que a gente sempre costuma falar aqui, cartão de crédito não é brincadeira, né? Eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas o ideal é você ter um cartão de crédito, porque senão você perde ali um pouco o controle. E, obviamente, aquela recomendação principal, não pague o mínimo. Tente sempre pagar o máximo, porque os juros são altíssimos. A gente está falando de juros que chegam a 400% ao ano, né? Então, é uma ilusão, muitas vezes, né? E uma vez que essa pessoa estiver endividada, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial, qualquer outra dívida, é importante o consumidor entender que ele tem um poder de barganha, no sentido de tentar amortizar aquela dívida, né? Esse poder de negociação, ele é muito válido para quem está devendo? Então, olha só, Renata, a recomendação inicial é sempre que quitem, até mesmo que não entrem na dívida em si, né? Já que estamos falando para o público endividado, as instituições financeiras, elas têm um percentual que elas encaram já como inadimplência. É aquele percentual que basicamente está perdido, sabe? Esse é um percentual que provavelmente não retornará e por aí vai. Dito isto, essas pessoas, quando tentam renegociar suas dívidas, tá, elas podem conseguir alguma forma de desconto para ficarem com o CPF limpo. Tá? E para a instituição em si é válido, porque ela já tinha dado aquele percentual como perdido. Tá? Ou seja, é um dinheiro que ela achava que não ia mais Exato, dever, né? exato. Obviamente tem vários requisitos para entrar nessa lista, tá? Obviamente sempre vamos fugir dela o máximo que der, mas essas pessoas que já se encontram nesse quesito, nesse patamar, vale sim sentar e renegociar as dívidas, tá bom? Vale sem dúvida. Tentar quitar. Então vamos falar para um outro público, a pessoa que não está devendo, mas que gasta tudo que tem. Não consegue poupar. E aí aquela recomendação que a gente já falou mesmo, de colocar no papel o que é necessário, não comprar por impulso, que isso acontece muito também, né, Marcos? Perfeito. As pessoas, até o que você comentou, Renata, quando você tem o crédito facilitado, por meio de 1, 2, 3, 4 cartões de crédito, você tem a impressão de que está podendo comprar de fato. Sendo que, na verdade, só está rolando para o próximo mês aquele pagamento, né? Mas aquela conta chegará para ser paga, né? E provavelmente vai sair das suas contas básicas, né? Então, não cair na falsa ilusão de que está com muito recurso para gastar e tudo mais. Eu acho que quando você vai administrando e vendo tudo que está sendo gasto, você tem aquele susto inicial e aí que você tem mais consciência para evitar um consumo mais compulsivo, tá? E quais são as possibilidades de poupança? Não necessariamente a poupança que a gente já conhece, né? O ideal é você, se puder, obviamente, tirar qual o percentual ou o porcentual do mês para você guardar esse dinheiro. Existe esse ideal? Existe. Tá? A gente parte da idealidade, mas, obviamente, o mais importante é incentivar que aconteça. Sim. Desde que seja mínimo, de 1, 2, 3%, até chegar ao ideal de 15%. Tá bom? Isso vai depender também da sua receita mês, tá certo? 10% de uma receita muito maior, talvez vai ser menor. Então, com 5%, talvez ele já sanaria as suas necessidades no futuro, tá certo? Mas acontecendo essa possibilidade, então a pessoa conseguiu poupar os 5 primeiros por cento de suas receitas, bate a dúvida. E aí, vamos para a poupança? Vamos fazer o que agora? Né? Eu acho que é justamente isso que a gente estava conversando, que muitos, pela falta de conhecimento, acabam encarando até o ato de poupar, vinculando isso ao ato de investir na poupança, o que não necessariamente é uma verdade. Né? Hoje a gente tem uma série de opções extremamente acessíveis de investimentos a partir de R$50, como o Tesouro Direto. Vamos falar um pouco sobre elas? Como é que é o Tesouro Direto? Vamos sim. Bom, a poupança é uma forma de você emprestar recursos a uma instituição financeira, ao banco, tá? E o banco vai dar suas linhas de créditos e por aí vai. Então, você está financiando, você está auxiliando no capital desse banco para ele prestar esse recurso a terceiros, né? O Tesouro Direto é você financiar a dívida pública. Desculpa te interromper, o rendimento da poupança é muito baixo, né? Ele é muito baixo. Em patamares de Selic abaixo de 8,5% ao ano, tá? Que é a taxa básica de juros. Que é a taxa básica de juros, que é exatamente o contexto que a gente se encontra, né? A poupança, ela cai para a regra de 70% dessa taxa. Então, a poupança hoje ela rentabiliza 70% da taxa de juros, tá? Que é de 6,5% ao ano. Então, a gente está falando de algo 0,36 por mês. 36, 37, dependerá dos dias úteis do mês, né? Rendimento Sendo baixíssimo, que a gente, né? baixíssimo, sem dúvida. Sendo que a gente consegue, tá? Tão igualmente seguro ou mais seguro do que a poupança, que é um título público federal, ter exatamente 100% da taxa de juros.
que é exatamente a taxa Selic. Que é o quê? O Tesouro Nacional? Que é o Tesouro Público, Direto, o Tesouro Selic. Ele acompanha exatamente a taxa de Selic, Como que é fazer praticada. esse investimento? Então, para ter investimentos no Tesouro Direto, você vai precisar de um agente de custódia. Pode ser o banco, pode ser uma plataforma de investimentos, com várias corretoras que nós temos. Pode chegar lá no banco e falar assim, ó, quero investir no Tesouro Direto, pode é isso? falar sim, Vai exatamente. falar com o gerente dele, quero investir no Tesouro Direto. Exatamente isso, eu Tem quero uma fazer quantia investimento. mínima? Hoje a quantia mínima de uma NTNB gira em torno de R$50 a R$55. Então é bem acessível e todos os títulos do Tesouro possuem resgate de um dia para o outro. Então são D+1, eles têm um dia de resgate, são bem líquidos, né? Caso você precise desse recurso e tudo mais, de um dia para o outro você tem acesso a esse recurso. Que é uma das vantagens da poupança, né? Exato, que você pode tirar ali a hora resgate que você imediato, quiser. né? Exatamente. Então, para esse fundo de reserva que a gente está montando inicialmente, ao invés de deixar esse recurso em uma poupança, a gente pode utilizar um título público federal. Vai render mais e é mais seguro até do que uma poupança. Tá certo? É questão de conhecimento mesmo. Fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa é um ponto interessante, por quê? Tem uma diferença grande, Renata, de o Marcos, especialista em investimentos, chegar em um banco para investir R$100 mil e de um fundo chegar em um banco para investir R$100 milhões. O Marcos, com R$100 mil, ele vai ter um poder de barganha muito menor do que um fundo com 100 milhões, concorda? Né? Então, o fundo ele é uma comunhão de pessoas e comunhão de recursos que vão investir por meio de um CNPJ. Então, uma empresa que investe recursos de terceiros, vai ter o administrador, vai ter o gestor que vai selecionar onde investir e tudo mais, mas é uma associação benéfica para os cotistas, para os investidores. Ah, tá. Então, uma pessoa física não pode fazer esse investimento? Pode fazer. Ele vai utilizar o fundo que já está criado a sociedade, tá? Por meio desse fundo, ele vai acessar produtos melhores. Então, a rentabilidade que chega para ele, muitas vezes, é superior do que no Tesouro Direto. Tá? Do que um Tesouro Selic, por exemplo. Tá bom? E o CDB? O CDB é certificado de depósitos bancários, né? É mais uma forma, uma opção de investimentos no ambiente bancário, tá certo? Um requisito interessante para o CDB é que ele supere a taxa de juros praticada na economia. Pensa bem, se o Tesouro Direto, que é o título mais conservador da economia, nos rentabiliza 100% da taxa, o CDB, o ativo de um banco, que é uma instituição, pode ser pública ou privada, ele tem que rentabilizar mais, porque teoricamente o risco dele é muito superior do que o da União, concorda? Então ele tem que na hora de selecionar um CDB, selecione aquele que te rentabilize no mínimo 100% da taxa de juros, tá certo? Quanto maior o investimento, mais risco você tem de perder? Não necessariamente, tá? A diversificação é um ponto muito comentado, ela existe justamente para diluir esse risco, tá? Com a diversificação a gente pode investir, por exemplo, em CDBs de diversos bancos. Se pegar uma plataforma aberta, por exemplo, como várias corretoras que a gente possui, você consegue investir em diversos CDBs sem ser um correntista daquele banco em específico. Então, você pode ter 8, 10, 12 CDBs, cada um de uma instituição, diluindo o seu risco em cada uma delas, e sem falar que cada instituição tem o fundo garantidor de crédito de até R$250 mil. Então, até R$250 mil naquela instituição, você tem a proteção do FGC, que é a sigla do Fundo Garantidor de Crédito. Então, é uma proteção a mais para o investidor. Sim. Tá? Bacana. E a gente lembra que esse programa é gravado, mas você também pode participar com comentários, sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 99976-9204, 99976-9204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido. Não sai daí que a gente espera você.